Olá a todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui para a realização da tarefa do Evangelho no Lar. Iniciamos então com a nossa prece. Convido a todos para fecharem os olhos, buscarem uma posição confortável e vamos orar ao Pai. Pai, aqui estamos nós, neste momento, fazendo o Evangelho no lar e buscando a sintonia contigo. Sintonia esta que muito precisamos para ter a força e viver o dia a dia da nossa existência. Pai, que Tu possas nos fortalecer a ponto de aprendermos a perdoar, que Tu possas nos fortalecer a ponto de pedirmos perdão, que possamos, envolvidos na Tua energia, Pai, saber conviver com os nossos irmãos, que por Tua bondade permitistes tê-los nesta vida. Que eu tenha a capacidade, que nós tenhamos a capacidade de perceber a hora certa de agir, a hora certa de transformar uma palavra, um gesto em carinho, em consolo. Que possamos ser os mensageiros que Tu precisas, Pai, na caminhada do progresso moral da Terra e de toda a humanidade. Que saibamos traduzir os ensinamentos que recebemos ao fazermos o Evangelho no lar, em ações, em atitudes de vida. E assim, Pai, gratos pela vida que Tu nos ofertastes, pelos amigos abnegados que nos circundam, damos aqui aberto o momento do estudo do Evangelho, a fim de lembrarmos-nos dos ensinamentos de Jesus e pô-lo em prática, para buscarmos em nós a nossa melhoria. Grato, hoje e sempre, que assim seja. E assim iniciamos o Evangelho, essa tarefa tão bonita e tão agradável que os Espíritos nos ensinaram, reforçaram, na verdade, porque Jesus já nos falou sobre isso. Jesus, quando por aqui passou pela terra, ensinou-nos a orar. Ensinou-nos o Pai Nosso, tão bela oração, humilde, simples, que nos aproxima do Pai e aceita e reconhece aquilo que o Pai nos dá. Jesus, amigo este, que demonstrou que através do culto no lar, ali estaríamos envolvidos pelos amigos espirituais. E é assim que se faz. E é assim que acontece. Estaremos nós, na data marcada, no dia da semana, no horário referendado, prontos e dispostos a receber estes irmãos do plano espiritual, que por ordem do Pai e instruídos por Jesus, envolvem-nos e amparam-nos a todo instante. Com esta prece inicial e recebendo estes amigos abnegados juntos na nossa casa, ali estamos reunidos na presença de irmãos, de afins, de familiares. E faremos então a leitura deste livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre as passagens de Jesus e traz-nos as lembranças e, principalmente, os Espíritos trouxeram uma leitura sobre as parábolas e as mensagens de Jesus. Indicamos a abertura do livro de forma aleatória, para que ali possa ser, neste momento, a intuição necessária que os amigos espirituais estão nos trazendo, a fim de que possamos, então, compreender aquele momento. Não sabemos o que está passando diretamente, não temos a resposta para todos os nossos problemas, para as nossas dificuldades, e aqui nos colocamos então à disposição do plano espiritual, dizendo para eles assim: amigos, mostra-nos o trecho que melhor precisamos para este momento. E aqui na tarefa abrimos então o Evangelho, não de forma aleatória, mas de forma gradual, a ponto de demonstrar que esta tarefa é um estudo. E que a cada dia que realizamos essa tarefa, cada item, cada subtítulo, cada título vai ser trabalhado, vai ser esmiuçado, vai ser trazido uma compreensão em relação a isso.
E para nós hoje, no trabalho, o item que cai é o capítulo 12, amai os vossos inimigos, item 5 e 6, os inimigos desencarnados. O item 5. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança, se corrige dos seus defeitos. O homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Que assim a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo invisível e o visível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa. Que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. E aqui termina, os Espíritos colocam que por isso que o Cristo dizia, amai os vossos inimigos. Feita a leitura em voz alta, vamos refletir um pouco sobre este trecho. Os inimigos desencarnados. Como assim? Não me basta os encarnados, agora aos desencarnados também? Pois então, não somos pessoas fáceis. Não somos pessoas boas. Tá bem, somos um pouquinho bons, Alguns a gente ama. Alguns a gente tolera, alguns a gente tem paciência, mas não é com todos. E isso é o que caracteriza essa passagem, os inimigos desencarnados, e não à toa Jesus nos falou, amai os vossos inimigos. Porque disso temos que tirar uma reflexão, não devemos ter inimigos, não devemos. E aí vale aquele pensamento, eu não tenho inimigos, agora, se alguém me considera seu inimigo, vamos entender ou tentar reatar com ele, se assim for possível. Mas eu não devo carregar este vínculo de que tenho inimigos. Não devo carregar comigo nenhum fato que diga que aquela pessoa eu não aceito, aquela pessoa eu não tolero. Por quê? Porque aquela pessoa é um espírito como nós. É um espírito imperfeito, é um espírito em evolução, é um espírito trabalhando os seus sentimentos e os seus vícios, a fim de que também construa ele uma caminhada melhor, uma caminhada moral mais elevada. E se aquele irmão, por algum motivo, desperta algo em mim, é porque Deus permitiu que ele estivesse no meu caminho para que eu enxergasse justamente este sentimento e trabalhasse este sentimento. Porque o irmão da caminhada, ele não é o culpado dos nossos defeitos. Ele é o espelho que mostra os nossos defeitos. E aí nos cabe, então, o trabalho moral de educar este sentimento. De agradecer a Deus, obrigado Deus por colocar aquele irmão no meu caminho que me tira a paciência. Obrigado Deus por colocar aquele irmão ao qual eu ainda sinto que ele me testa em todos os meus sentimentos. Porque ele é um dos fatores que te faz refletir sobre quem tu és. Então lembremos-nos, aquilo que nos chama muito a atenção no outro e nos provoca raiva, nos provoca ódio, nos provoca aversão, é porque aquilo ali ainda está em nós. Ainda sinto-me compelido a agir como ele, mas por alguns freios sociais, morais, ou vergonha, ou o orgulho não me permite fazer a mesma coisa, porque eu tenho medo da repressão, eu tenho medo do que os outros irão dizer, então aquilo ainda está em mim, e eu devo reconhecer e trabalhar. Por isso Jesus diz, amai os vossos inimigos. O termo inimigo hoje é forte. O termo inimigo hoje ele é muito forte em relação ao que nós vivemos. Mas ele era melhor empregado talvez no passado, quando não tínhamos tanto esclarecimento como temos hoje.
Hoje, uma pessoa que conhece a reencarnação, que tem a ciência da perpetuidade das vidas, não pode dizer que tem inimigos. Não pode nutrir desafetos. Deve trabalhar em si a condição de aceitar que aquele irmão ainda está no seu processo evolutivo. Como disse os espíritos, nem todos são maus sempre. Nem todos permanecem na maldade sempre, assim como nós. Se hoje aquilo que o irmão faz nos provoca sentimentos de contrariedade, é porque ainda estamos trabalhando para não ser igual a ele. Mas temos que entendê-lo e, até certo ponto, aceitá-lo. Porque ele vai aceitar, não é deixar que ele faça. Aceitar é compreender, por isso que eu disse até certo ponto. É permitir e compreender que ele seja quem ele é. Mas lembrando, o papel é educativo, o papel é evolutivo. Então, se me cabe ajudá-lo a corrigir esta falha, este equívoco, o farei com todo o amor e carinho. Mas de maneira nenhuma chegarei lá como juiz, como condenador, como dono da verdade, porque não sou. Também sou imperfeito, também tenho sentimentos egoístas, também tenho desejos, muitas vezes, que vão provocar o mal ao próximo. Então, eu não posso apontar o dedo, eu não posso extingui-lo da minha existência. É importante que eu o veja como o espelho que preciso para o meu progresso. E são essas as reflexões que devemos fazer quando lemos o Evangelho. Porque isso que se fez agora, com a leitura, o entendimento do assunto e a propositura de reflexão sobre o que foi trazido e como conciliá-lo na nossa existência atual, é que vai nos fazer com que o Evangelho no lar seja a ferramenta que ela é. Ferramenta de educação, ferramenta de saúde espiritual e orgânica, ferramenta de reequilíbrio, ferramenta de reharmonização, ferramenta de progresso. Porque através da leitura do Evangelho e do estudo do Evangelho, eu tenho a capacidade de entender e buscar me modificar. Porque somente através da modificação do sentimento e do eu interior é que as doenças desaparecerão, é que os males não mais acontecerão e a minha vida orgânica será recheada de equilíbrio, mas eu preciso estar equilibrado. Então são esses os vieses que o Evangelho nos traz. Nos faz refletir, nos faz compreender e nos faz tomar as rédeas da nossa caminhada. Porque o Evangelho é como um remédio homeopático que diariamente eu tomo para que eu previna a ação da dor. Então o Evangelho, ele é o remédio homeopático que me faz prevenir as minhas más tendências, as minhas más ações, a minha falta de equilíbrio. E então, feito a prece inicial, feito a leitura do trecho, então, aberto de forma aleatória, o comentário em voz alta para que os espíritos que ali estão, sejam eles encarnados, meus familiares, ou os desencarnados, que talvez também são os meus familiares, escutem. E juntos consigamos refletir individualmente cada um sobre o trecho que ali foi falado. Terminado essas 3 partes, fazemos a 4ª parte, que é o encerramento com o Evangelho, a leitura, a prece, no caso, depois da leitura, da reflexão, encerramos com a prece. E eu os convido, a fim de encerrarmos o Evangelho de hoje, que todos fechem seus olhos, sintonizem-se com a espiritualidade, mantenham-se numa posição confortável e oremos ao Pai pela graça alcançada, pelas alegrias atingidas, pelos amigos que convivem conosco, por tudo que há de bom na nossa vida, apesar de muitas vezes não vermos. Obrigado, Pai, por estarmos encarnados. Obrigado, Pai, por termos o necessário à nossa existência. Obrigado, Pai, pelas dificuldades que passamos, que nos tornarão mais fortes. Obrigado, Pai, pelas oportunidades expiatórias que são colocadas na nossa caminhada, a fim de repararmos os erros do passado e construirmos uma vida alicerçada no bem
futuro. Obrigado, Pai, por todos estes irmãos que nos rodeiam e, principalmente, obrigado, Pai, pela oportunidade de trabalhar, de ser útil e de fazer o bem não apenas a mim, mas a todos os irmãos que Tu colocas na minha caminhada. E que nós, ao estarmos andando neste mundo, possamos perceber a hora em que Tu nos chamas, a fim de que pedes, faça o bem a este irmão que está próximo a Ti. Estejamos todos em paz, que a luz do Pai nos envolva hoje e sempre. Que assim seja.